Boa noite, bem-vindos ao Momento de Expressão comigo, Bruno Finazzi. E, gente, eu tava vendo que eu faço muita entrevista, com a maioria são homens, né? Eu nem tinha percebido, assim, o tanto que a dinâmica rolava mais com o homem. E aí, não é um fator de afinidade ou não. Por incrível que pareça, foi rolando. E assim, acho que porque todas as vezes que eu falo, eu mando convite geralmente para as atrizes, as artistas, acaba que demora um pouco mais, a mulher ela requer um pouco mais de preparação, de tempo, são muitas questões, né? E o homem ele já é um pouco mais dinâmico, então quando eu mando o convite para ele, a gente já começa a tratar rapidamente ali e já marcamos uma data e tal. Tirando a exceção da regra que foi esse da Geisa, é, é muito mais, assim, em geral, eu acho que é difícil essas tratativas. Não é que é mais difícil, é um pouco mais é, complexo as tratativas com mulher, né? De data, horário, dia, a disponibilidade. E eu entendo super isso, mas não é uma preferência ou não, e nem uma afinidade ou não. É porque foi rolando assim, né? Eu fui ver, eu falei, gente, o tanto que eu faço. Na verdade, nas duas últimas eu já tinha percebido isso, né? Eu tinha feito convite para uma grande atriz recentemente e ela mandou pedir o roteiro, né? Aí eu falei, mas eu não mando o roteiro. Eu não costumo mandar o roteiro com as minhas perguntas. É um roteiro elaborado por mim, então não tem como eu mandar o segredo do bolo. E aí a gente não acabou que ela podia numa data que eu também não podia e a gente não fechou. Mas é por isso. Então não é uma preferência ou não, ou afinidade ou não. É porque a gente vai de acordo com as agendas, né? Coincidentemente, acontece que as agendas da maioria dos homens que veio até o presente momento foi mais homens do que mulher. Mas não é uma preferência, não. A juíza já chegou e a gente já vai começar porque é tarde, né? O nosso momento de expressão. Mas eu vou. Mandei o convite para ela, agora é só ela aceitar. Ah, meu Deus. Vamos ver aqui. Agora Oi, sim. Geisa. Boa Que noite. linda que você tá. Ah, Boa obrigada. noite. Então, Geisa, que bom que eu fiz com você aqui. A gente vai discorrer isso no decorrer da entrevista. Eu vou estar desativando os comentários aqui agora para o rosto dela ficar. Ainda não criaram uma tecnologia que o rosto da gente fique sem subir nos comentários, né, Geisa? Então, para você ficar, pegar toda essa amplitude. Então, vou começar aqui, gente. Eu vou começar o roteiro agora. Quem quiser fazer uma pergunta para a Geise, quiser fazer uma participação, eu vou estar abrindo no final, depois que a pessoa me mandar umas perguntas aqui. A pessoa pode clicar no maisinho aqui ou nas perguntas e eu vou selecionar a pergunta que for mais de acordo com o roteiro, porque tem muita gente que pergunta o que eu já perguntei, entrou no meio da live e aí pergunta o que eu já perguntei e aí eu acho um pouco preguiçoso. Então, eu vou selecionar a melhor aqui, a mais inteligente, a mais capciosa, e aí eu deixo a pessoa participar, e se quiser participar, tá bom? Do contrário, não. Geisa, vamos lá? Tava te ouvindo ali no início, o roteiro, tudo. Eu também sou jornalista, a gente não faz muito, né? Isso não faz muito parte da história, né? Eu falei, Né? vamos lá, pergunta o que você quiser, emenda, né? Mas vamos lá. Não, fica tranquila, Geisa, pode ter certeza que é com Tô muito brincando. respeito. Vamos lá, gente, gravando. Boa noite. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. No dia 30 de abril, celebra-se o Dia Nacional da Mulher. A data foi instituída através da Lei número 6.791 de 1980 e é uma homenagem ao nascimento da Jerônima Mesquita, a enfermeira brasileira que liderou o movimento feminista no Brasil. E a mulher de hoje é idealizadora e pesquisadora de corpo e movimento do método O Corpo Criador, que trabalha o despertar da consciência física e emocional, por meio de jogos teatrais, com o princípio da dança e corpo, e projetos como o Yoga e Instituto Escola de Sensações. Além disso, ela é atriz, já participou de 11 curta-metragens,
Protagonizou 3 filmes premiados, como The Wild Rose, Sonhos Todo Mundo Guarda um Segredo e Sorrow, no Amazon Prime. Além da experiência no cinema, possui vertentes no teatro, apresentação em documentários e programas de TV em rede nacional, editora de cultura e variedades. Uma ruiva taurina que foge à regra, fazendo Luiz Melodia exultar. Se alguém perguntar por mim, diz que fui por aí, levando o violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro. Em qualquer botequim, eu entro. E se houver motivo, é mais um samba que eu faço. Se quiseres saber se eu volto, diga que sim. Geisa Frelich, nesse Dia Nacional da Mulher, você, sendo mulher, o que você celebra? Uau! Acho que tudo isso que você acabou de falar, né? Primeiro, olá para todos, obrigada, Bruno, por esse convite, né? Esse bate-papo. Acho que, acima de tudo, falar da trajetória e a gente falar disso, da vida, né? Acho que a arte é isso, é a vida. Então, é celebrar todas essas mulheres que habitam em mim, que habitam em nós, né? Mulheres contemporâneas, que a gente se divide em tantas coisas, mulheres como eu, que são artistas, mães, né? É, enfim, a gente que se divide em tantas, dentro do sensível, dentro do forte. Então, é isso, acho que é celebrar todas essas minhas buscas aí durante a vida e todas essas mulheres que habitam em mim, acima, né? Não só artista, mas é, essa mulher que abre caminhos também para outras mulheres, para outras pessoas, através da minha pesquisa e da minha arte, assim. É, eu recebi outro dia uma mensagem de uma mulher, né? E ela disse que a minha missão, ela via muito a minha missão, que ela vinha através da minha voz, do meu olhar. Então, achei isso tão bonito, assim. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nessa coisa da voz, do olhar. Então, é muito isso. É abrir caminhos mesmo, sabe? Através desse despertar, desse corpo, mente, emoção. Por isso que hoje o meu grande palco é essa pesquisa, né? Já passei continuo passeando por tantos lugares dentro da arte, da comunicação, mas acho que o grande palco hoje é um palco que não é só meu, é um palco que eu abro para as pessoas, é essa pesquisa aí do corpo criador. A gente vai chegar no corpo criador mais adiante. Geisa, ainda dentro dessas mulheres, essas muitas mulheres que você citou, você sempre foi bem profundo, né? Você já foi bem profunda. Assim, saiu, fugiu de novo a regra do taurino, que costuma ser um pouco raso, costuma ser um pouco trivial. Qual foi a maior referência de mulher para você, como artista, como mulher? Tem tantas referências a gente, né? Às vezes são pessoas que nem são públicas e a gente tem referências tão grandiosas, né? Eu sou constituído por 9 mulheres por parte de mãe, tias, né? Então, cada uma tem uma referência muito grande para mim, assim. E você? Eu sempre penso muito na minha avó paterna, como uma grande referência. Quando eu era pequena, ela adorava colocar música, foi até engraçado você colocar aí uma referência, falar de samba e tudo, né? Não sei se você vai fundo aí nas pesquisas, né, dos seus entrevistados, mas eu tenho sim essa coisa do samba muito na veia e muito por causa da minha avó. Ela adorava colocar, acho que ela foi minha primeira grande incentivadora, né, e na arte. Ela não era artista, assim, de trabalhar com arte, nada, mas ela tinha essa coisa na alma e ela adorava colocar música e pedia para que eu dançasse. Então ela falava assim: dança, filhinha, dança. E eu simplesmente fazia um espetáculo para ela que era sempre improvisado. Então acho que já nasceu daí, né? Acho que tudo começa mesmo através de uma essência e vai se desenvolver. Se a gente alimenta essa essência, isso vai dando vazão, vai mostrando quem a gente é na vida, assim, vai nos moldando, até nessa história de missão. Então, o Dança, Filhinha Dança, foi muito forte para mim. Ela era também uma mulher que gostava muito de se enfeitar, de sempre andar cheirosa. Ela era muito alegre, brincalhona. Então, acho que
que eu herdei bastante essas características dela e, sem dúvida, ela é uma inspiração para mim. Falando dessa história de você sambar, você sambou o Brasil inteiro, né? Porque você rodou, você costuma falar que você é uma cigana da arte, que seu CEP é o mundo. Eu poderia dizer até que você é uma cigana atriz, né? Roda muito. Também vai contra essa estabilidade e essa coisa terrena que o taurino é fixo, né? Então, o que que é... E, ao mesmo tempo, a gente que tem uma... Eu morei em muitos lugares também, eu achei muita identificação quando eu fui fazer o seu roteiro, e as pessoas é um pouco mal compreendido, porque a gente tem um espeto que quando não começa a ficar bom, a gente muda radicalmente, a gente adquire tantos conhecimentos nessa nossa peregrinação, né? Mas para você, assim, porque você é bonita, vaidosa, mulher, né, requer muitas questões, eu abri aqui falando sobre isso, né, sobre humor, hormonal também. Como é que é para você ter vivido em tantos lugares assim, né, em lugares assim bem distintos? Porque você é do Sul, morou no Rio de Janeiro, Manaus, rodou aí, conhece muitas coisas, tem muita cultura, absorveu. Uma cigana, a cigana na essência boa, positiva de se falar, né? E como é que é isso, Geisa? Eu não consigo conseguir olhar para uma taurina assim, com toda essa polivalência que você tem. É muito louco isso, porque taurino também é muito conhecido como comilão, né? E eu não sou comilona, eu não sou assim, eu gosto de comer coisas diferentes, né? Eu digo que eu gosto de comer bem, mas eu não sou né? Tanto que eu sou magrinha, sempre fui muito magrinha durante toda a minha vida e sempre foi difícil ganhar peso até. É, Fala isso de novo, bom, nós mulheres vão querer te matar, Geisa. não sei te explicar o que é uma coisa do meu espírito. Eu acho que eu já nasci meio cigana, porque meu pai carioca, minha mãe gaúcha. Meu pai foi conhecer minha mãe lá na fronteira do Rio Grande do Sul. Eu nasci lá, ele já me levou pequenininha para o sul e já levou depois a gente, né, família, quando eu tinha uns 10 anos para Manaus. Então, já meio que foi estimulado isso na minha infância. Meu pai também é artista, escritor, cineasta, então ele também, né, tinha isso na veia, a gente sempre viajando muito. E eu tenho até tatuagem, eu tenho várias tatuagens, eu tenho uma aqui que é Wanderlust, que é uma expressão alemão que significa as pessoas que gostam de viajar o mundo para encontrarem a si mesmo. E eu costumo dizer para as pessoas que eu amo a estrada. A estrada realmente é um lugar assim, quando eu tô no ônibus, eu gosto de ônibus, inclusive, não gosto nem de avião, assim, aquela caixa fechada, Eu não. Eu gosto da adoro estrada, do carro, do ver as ônibus. montanhas, né? Sim, nossa, viajar, para mim é meditativo. Então, quando eu entro com a minha. Acho que é por isso que meus projetos são itinerantes, inclusive. Por isso que eu digo, né? Vai moldando. Se a gente vai se entregando porque a gente é, a gente vai se moldando, né, com a vida e as coisas vão acontecendo. Então, entrar no ônibus ali com a minha malinha, com a minha mochila, para mim é um negócio assim que vem da minha alma mesmo, sabe? E eu gosto de explorar os lugares, sempre gostei disso. É, uma vez eu também falei com uma amiga, né? Ela falou: ah, vem para tal lugar, você tem que arrumar um trabalho, ficar aqui. Eu digo: não consigo pensar nisso, porque eu acho que a arte é movimento, eu sou movimento, né? Isso é do meu espírito, da minha alma mesmo, o movimento, de ir até as pessoas, conhecer os lugares. Então, todos esses lugares que eu passei, eu absorvi sim muito da cultura, tanto estudando quanto trabalhando, me envolvendo mesmo com a arte desse lugar, com a comunicação desses lugares que eu passei, aprendendo, ensinando e vivendo mesmo o lugar, as pessoas. Então, eu nasci no Rio Grande do Sul, mas passei uma parte da minha infância no Rio de Janeiro, morei em Manaus, no Amazonas, durante muito tempo. É um lugar que faz parte muito da minha vida, que foi um dos lugares que eu mais voltei muitas vezes, né, para morar. Então, lá eu desenvolvi muita coisa da minha arte. Morei em São Paulo, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, já morei na praia também. Então, é bem diferente. Lá em Manaus é muito quente, muito calor, é calor o ano inteiro. Aqui no sul, né, morei em Gramado, por exemplo, na Serra Gaúcha. Agora eu estou numa cidade alemã mais do ladinho, que é Igrejinha, mas muito frio, como se fosse uma Europa mesmo brasileira. Então,
É isso, né? E ali que você citou no samba, que eu achei muito legal, ali no poema, no início, que é isso. Eu gosto desde de estar em lugares que tem sim um refinamento, que tem um conforto, que isso é do taurino, mas eu também gosto do bar, do pé no chão, do povo, das pessoas simples, de conhecer os nativos, sabe? De estar ali, de deitar no chão, De sabe? se misturar. É isso. Então, é isso, né? Então, morar em Mas todas as cidades foi isso. Acho que é ensinar, mas principalmente aprender, né? Com cada pessoa. sem dúvida, eu mesmo, eu chegava, eu tinha muito esse ego de achar que eu falava, eu vou ensinar o povo do Rio de Janeiro a trabalhar direito, porque eu trabalhei em São Paulo, e depois eu que aprendi, porque o pessoal do Rio de Janeiro já leva uma forma de trabalhar muito mais, não descompromissada e responsável, mas muito mais leve, muito mais sem essa coisa pesada, assim, italiana, né? Geisa, e agora chegando no seu palco, né? O corpo criador chegou quanto nessa sua peregrinação? Como é que foi que chegou? Porque eu acho que quando a gente vai absorvendo muita cultura, né? Absorvendo muita vivência, né? As pessoas nem conseguem nem compreender o que é você viver em outro estado. Você já muda de forma, você troca de pele, você absorve uma cultura, as pessoas falam, mas é o Brasil, queria ver se fosse fora do país. Fora do país é muito maior, mas assim, dentro do Brasil a gente muda muito. E ao mesmo tempo a gente fica muito mais rico, né? Por isso que o cigano, às vezes, ele é mal interpretado e um pouco invejado, porque ele é muito rico culturalmente e ninguém prende ele, né? Ele não se vende por nada, por nenhuma cultura daquele lugar que compra ele. Às vezes, quem tenta comprar com a gente com dinheiro, com amor, com isso, com aquilo, e na verdade nada compra o cigano. E onde que o corpo criador chegou? Porque eu acho que hoje é o seu maior tesouro, né? É o meu momento de expressão, é o seu corpo criador, né? É isso mesmo. Acho que começou ali quando minha avó já disse dança filhinha, né? Então acho que ali já começou tudo, desde criança mesmo, por influência de algumas pessoas da família, até do meu pai. Eu quis estudar teatro, estudei muitas coisas durante a minha vida, estudei psicologia, fiz a faculdade de Uhum. jornalismo também, várias especializações, estudei, né, as artes cênicas. E quando, enfim, tinha 20 anos 19 para 20 anos que eu entrei ali no curso de teatro, eu já me apaixonei pela disciplina chamada Corpo e Movimento. E aí já escutei falar de um cara chamado Laban, né, que é ali considerado o pai da dança moderna, assim como a Pina Bausch, né, também é a grande mãe ali da dança moderna, que é muito semelhante à ideia, né, é uma corrente, na verdade, de pesquisadores que falam desse teatro, dessa dança, dessa música, enfim, dessa arte, enquanto uma expressão do sentir, do emocional. Então, a minha pesquisa nasce a partir daí. Então, eu comecei a buscar muitos estudos voltados para esse movimento, né, do corpo voltado com o emocional, e fui levando a fundo mesmo. Então, comecei a sair da escola, já dando aula de corpo e movimento, em festivais, em cursos profissionalizantes, muito menina ainda, 24, 25 anos, já, né? Daí fui dar aula também em cursos de comunicação, daí fiz teatro para comunicadores, então sempre buscando essa coisa do corpo, da expressão, do movimento, e eu sempre usando muito a ideia da sala de aula, dos alunos, enquanto um campo de A pesquisa mesmo. monetização, que é importante para o taurino, né? Sim. Sim, né? Mas, Isa, é porque quando você fala muito assim, eu sei que não dá para a gente aplicar esse método aqui, porque a gente está digitalmente, mas em síntese, quando você fala de aplicar o emocional, eu vi que é despertar emocional e físico. Ele seria uma coisa, quando você é meio que puxado numa linha de Grotowski, uma coisa da coisa do corpo e ser aquele artista santo, aquela coisa santo, assim, do religar e Tem, não. como eu te falei, tem todas essas referências, né? O Laban, ele fala muito disso, desse corpo emocional, desse corpo que sente, a Pina Bausch também, tanto que ela dançava, né? A companhia dela dançava as emoções. Então, eu danço a minha tristeza, tanto que, se vocês visitarem a minha página no Instagram, tem várias performances e tem algumas que eu chamo de Diário do Corpo Criador, onde eu pego poesia, música, como influência para essa dança intuitiva,
para essa dança-teatro, essa dança emocional. Tanto que não é coreografado, realmente eu trago tudo para o meu corpo, eu sinto e eu danço. Eu gosto muito de dançar as sombras. Então, fui estudar teatro físico também, mímica contemporânea, e fui começando a misturar tudo isso. E disso é que surge a metodologia do corpo criador. Então, é uma mistura entre teatro, dança, tem influência do yoga também, da música, da poesia, da comunicação, da expressão, para esse encontro do corpo, mente e emoção, que eu chamo de uma palavra só, porque corpo, mente e emoção estão conectados. Então, é aquilo que você sente, aquilo que está dentro de você. Né? Eu vou até dar um spoiler aqui, e aí isso virou uma oficina. A partir de toda a minha pesquisa, todo o meu É isso estudo, que né, eu chegar. artigos, Você aplica isso, por exemplo, em oficina de cinema? Aplica? No sim, método, eu fiz tipo uma Fátima preparação, Toledo. fiz preparação já para cinema, já fiz preparação para teatro, para atores. É uma oficina itinerante que já viajou o Brasil também. Então, eu vou para as Porque escolas. você é a oficina é você. Isso, exatamente. A escola sou eu, a oficina sou eu. Eu vou até as pessoas, então não espero elas virem até a minha escola. Minha escola é que vai até elas. E foi nascendo como um chamado também. Então, eu fui me conectando com as pessoas, os próprios alunos de uma turma, um já dizia, eu quero produzir. E aí já produzia, já me chamava para outro lugar. A grande mágica aconteceu quando pessoas de outras profissões começaram a entrar na sala de aula, que não eram só artistas. Tipo Então, foi vindo corporativo, gente galera do corporativo. a galera do TI, falou, o que esse menino tá fazendo aqui, né? Um advogado, o que esse cara tá fazendo aqui, o cara durão. Mas que era isso, que queria exatamente, sabe? Eu lembro muito de Expressar. um menino, esse menino do TI, eu lembro muito dele. Tem pessoas que me marcaram muito, assim, porque aquele menino de óculos mesmo, aquele menino Sim, do computador que entrou ali, assim, meio desconfiadão. arquitetado. E que quando terminou ali, né, que eu falo que a gente atravessa um portal, né, e que o Uhum. corpo criador é o nosso grande palco. Então é uma oficina muito ritualística, na verdade. Então a gente vai passando por várias etapas, vai despertando esse corpo, mente e emoção, vai dilatando ele, desde o olhar, desde o toque, desde o mínimo até o macro, que é a parte energética, e aí a gente chega lá no emocional, lá mas no final, que realmente quando tudo está dilatado, então o emocional pode vir, né? Porque não é assim também, né? Que você vai se colocar para as pessoas. Então, é como se realmente Lecoque ali a gente coloca uma máscara, né? Também tem bastante referência de Lecoque. No corpo criador a gente tira a máscara. Então as máscaras caem, porque ninguém consegue. Então vem tudo à tona. E esse menino do TI eu digo que marcou, porque ele, né? Não só ele, mas todo mundo assim sai dali com uma outra, com isso que estava precisando ser aflorado. Então já aí começaram a me chamar também para já fiz trabalho com galera de psicologia, com uma galera holística, e fui vendo que tinha tanta essa coisa do ritual que muita gente falou, não nega que é um trabalho também terapêutico, né? Tanto que tem Total. o artigo, né? Eu fiz a pós-graduação, então os meus orientadores falaram, não negue que é algo terapêutico, que é algo até espiritualizado. Então, cada pessoa tem um olhar para esse projeto, por isso que é tão difícil explicar e é uma coisa muito Não, do é sentir, do isso que viver, né? quando você fala para mim, fica claro para mim, mesmo sem fazer o método, quando você fala dessa junção do corpo, alma e espírito. Para nós espiritualistas e para nós que tem de algum modo essa mente desperta, e parece até uma presunção nossa falar que a gente é desperto e outros não, porque a gente nem sabe se a gente está acordado ou não, mas eu compreendi esse corpo crístico, esse corpo cristalizado que a gente está caminhando para se tornar, né? Esse corpo como Cristo que nos fez essa nova raça, esse Homo Christus. Mas eu queria, mas fica claro para o aluno, por exemplo, quando? Eu sei que, por exemplo, o teatro, quando a gente entra, às vezes você chega lá meio perdido ou pelo ego de achar que vai ser ator, vai para a Globo e vai não sei o quê, e depois você vai entendendo as suas ferramentas, entendendo qual lugar que você vai poder aplicar e ser sua vertente artística. No corpo criador, quando que fica consciente ou quando o aluno consegue compreender dessa junção que não
nesse corpo adâmico que a gente habita, que está dividido, que está caído, que está fadado a corroer, né, esse avatar, mas que ele está preparando, porque eu acredito que o seu método é mais uma preparação ainda para o software entrar no novo hardware, né, que é o novo corpo crístico, né, com muitas potencialidades, né. Quando fica claro, você acha que fica claro, não sei, para os seus alunos isso, ou você acha que fica? Fica mais, eu acho que quando vai entrando nessa parte mais energética e que vai entrando para o emocional, porque tem exercícios que eu aplico ali que são muito realmente da energia e do emocional. E eles falam, não é possível, não vai rolar. Não Sim, vai rolar porque eu que mando no meu corpo. sim. Só que eu sei que vai rolar, porque, né, eu já estou fazendo isso há tantos anos e cada vez vai ampliando mais, porque os alunos são a própria pesquisa, né? Muito mais do que Uhum. todas essas pessoas que estão por trás ali, que foram grandes teóricos e tudo, né? Uhum. Que deixaram aí o seu legado. Mas mais do que isso, eu acho que a pesquisa vem do ser humano, dessas pessoas que estão ali. Então é um Uhum. espetáculo, inclusive, que eu acabo assistindo, né? Que eu acabo vendo essa transformação. É o nosso palco mesmo, secreto. Tanto que eu chamo ali agora o Instituto de Sala Secreta, né? Eu criei também um Instagram ali que ele é secreto, é só pra gente. Então, vão vindo esses nomes e tudo. Então, quando chega nessa parte emocional e que eu faço perguntas, que eu vou questionando o que está ali dentro da pessoa, então tem muito de psicológico também. Então, ela vai despertando justamente esse corpo criador, esse corpo que cria a partir de si mesmo, a partir do que você é. Então, tem alguns slogans, e um deles é pela liberdade de ser quem você é. Então, por isso que é uma dança intuitiva. Tem gente que já falou para mim, eu não sei dançar, não vou conseguir dançar. Vai, tudo eu digo que vai. Vai, porque eu sei que vai. Entende? Então, por isso que eu falei, começa muito no sutil, né? Desde o, vou bocejar, vou alongar, porque vou caminhar, porque estou muito tímido, né? É isso, você está dividindo esse espaço ali com as pessoas. Só que uma outra mágica que também eu vi que aconteceu com esse método foi a internet. A pandemia, ela trouxe essa nova porta para a metodologia, que eu achei que, inclusive, não era possível. Então, eu digo que tem o corpo criador raiz, que é esse aí que viaja, que vai, e aqui na internet eu comecei a vibrar numa ideia do temático. Então, são os espetáculos temáticos, né, que eu chamo. Então, aconteceu agorinha, em que foi o despertar das 7 deusas. Então, eu peguei os arquétipos das deusas gregas e cada dia a gente criava um palco diferente com essa simbologia, né? Gosto muito das simbologias, que aí vem a parte do yoga, né? E aí a Também sou parte do formada. inconsciente, né? Mas aí essa parte do inconsciente também é meio perigoso. Geisa, é muita informação, calma aí, eu preciso ir pontuando porque. Vamos lá. Geisa, você falou que por exemplo, você chegou onde eu queria, eu ia te fazer uma pergunta, você chegou onde eu queria. A parte quando você entra, você está acessando o corpo, a gente repete, você sabe isso como atriz de teatro, que a gente chega a uma parte que a gente é automático, fica no inconsciente total ali, você nem vê, você só faz. Essa parte do inconsciente também, ela falando de inconsciente coletivo, sobre Jung, tem muito, a gente vive no mundo dual, né? De dicotomia, de dualismo, dos yin yang, das forças luz e trevas e tal. E a gente sabe que forças negativas, né? Que são seres que a gente não tem nada a ver com isso, eles também adentram esse inconsciente coletivo através desses arquétipos através dessa simbologia, né? Por exemplo, é muito delicado você falar isso. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, você é uma mulher totalmente venusiana, correto? Hum, Sim, Então, bastante voltado para a você tem sensualidade. essa coisa de Vênus, de beleza e tal. E aí, quando a pessoa quer pegar um arquétipo desse, ela fica lá nesse processo dessa simbologia, mas ao mesmo tempo ela se torna também um portal dimensional de seres que não nos compete, a gente nem tem dimensão de graus, mas que a gente sabe que estão por trás de religiões, políticas e toda uma manipulação de mundo. Você não acha que é uma linha muito tênue? Você está, por exemplo, você está vindo de uma parte totalmente suave, de atleta, de pá, grotóvico, aquela coisa de dança, que o acesso inconsciente naturalmente é o artístico, para chegar na parte dionisíaca, para depois você ir para uma simbologia. Não é muito perigoso isso? Para quem, por exemplo, Não? tem gente que tem uma abertura, por exemplo, a minha geração, né? Milênios para cá.
ela já tem um chip aberto para esses seres, para esses portais dimensionais da mente da gente, que abre a nossa consciência, é um grande poder, ser mais do que ninguém sabe disso, e ela, às vezes eles não sabem ter maturidade para essas forças que os habitam, né? Então, é isso que eu queria perguntar, assim, você não acha que vou te colocar na lente da verdade, na lente da verdade, isso não é um perigo? Acessar certas potenciais, usar essa parte sombria, porque se fosse só coisa boa que a gente vivesse, né? Entende o que eu tô falando? Entendo, entendo. Sim, a gente acessa, sim, luz e sombra, tanto que tem influência de Butô também, um pouco, né? Olha São várias aí. influências que tem a pesquisa, né? Então, se a gente for pegar pela parte do teatro, o teatro é uma grande simbologia. A gente se veste de símbolos, Sim, de arquétipos o tempo todo, né? A gente está se vestindo ali. Se eu for uma árvore, eu já estou vestindo o arquétipo dessa árvore. Porque sim, se ela não tiver o espírito, né, o espírito humano, como falava Stanislavski, né, sim. se não tiver a essência do espírito humano, Valeu. então eu ponho o cenário. Sim. Eu ponho o cenário, eu coloco a árvore de cenário. Mas se essa árvore ela tem a energia do espírito humano, então vem o ator para trazer essa simbologia. Então aqui, na verdade, tanto que isso que foi colocado, é colocado nas oficinas. Aqui a gente não vai adentrar a ideia de estudar a deusa. Aqui a gente vai usar a deusa como um personagem. Então, cada Ah, dia era uma pronto. deusa, Ai, arrasou. entendeu? Então, cada dia era uma deusa. Então, a Perséfone, ela é a deusa da sombra, tudo. Então, o que Uhum. que a gente vai usar ali? Porque Uhum. não pode dar tanto spoiler, né? Mas o que que a gente vai usar ali? A gente vai dar simbologia para a gente dançar essa mulher que tem sombra. Uhum. Outro dia eu vou Uhum. dançar a Afrodite, porque eu também tenho uma mulher sensual dentro de mim. No outro dia a gente dançou a Gaia, que é a mãe natureza, né? Que é essa coisa, né, da fertilidade que Terra, existe terreno, da sim. terra, de aterrar. Então, é trazendo, né, alguns desses símbolos enquanto esse nosso palco, que o corpo criador é esse nosso grande palco, onde a gente coloca o corpo, a mente e as emoções para dançar. Essa dança teatro, essa dança intuitiva. Então, por isso que é o seu corpo criador, que você cria a partir de você. Então, você sente e vai. E essa oficina, especificamente, eu dei aqui no Instagram, então cada menina, tinha gente que vinha no tempo, aqui ao vivo, né, conseguiu acompanhar os dias, aí outro dia outra que vinha ao vivo, mas foi uma oficina que ficou ali para elas fazerem no tempo delas. Então teve gente que foi fazendo fim de semana, então foi muito um encontro com esse corpo, com esse sagrado feminino também. E os relatos, assim, são lindos, né, eu sempre peço os relatos no final, quando é ao vivo, a gente abre roda para compartilhar o que cada um está sentindo. É muito natural as pessoas chorarem, assim, ou algumas darem gargalhada. Então, é uma coisa de aflorar. É um terreno, sim, bastante. Eu digo que não digo que é perigoso, eu digo que é uma grande responsabilidade, né, que eu tenho nas minhas mãos, mas que também tem muito estudo, muito cuidado mesmo. Inclusive, por eu ser uma pessoa espiritualista, eu Pô, peço você morou licença, em sim. Manaus, o lugar que mais tem todo é um campo dimensional muito grande, né, Manaus, assim, por natureza, né? Há muitos relatos em Manaus sobre muitas visões, sobre muitas. E agora a gente está entrando nessa dimensão, nessa quinta dimensão, então está cada dia mais forte essa conexão, né? Geisa, respondido, tá? E é legal porque você deixou bem claro que não usa nenhum tipo de barganha e sim estudo, né? Não é uma parte, quando você vai estudar qualquer tipo de religião, qualquer tipo de arquétipo, você tem que tomar alguma coisa, tem que ter algum outro, uma coisa externa para dentro, né? E você não, coloca o interno para fora, para expurgar, às vezes até essa criança interior, né? Porque a criança ela vem cheia de expressão, né? Cheia de. Muito, exato, é isso, também tem isso, também tem essa ideia, assim, de colocar a nossa criança interior, né, tem gente que já me relatou, nossa, eu vou me mexer, tô me sentindo tão ridícula, né, mas é isso, é a sua criança, é você mesmo
abafando a sua criança, porque eu acho que é isso, a gente, nesse palco tudo é permitido, né? No teatro tudo é permitido, a gente Sim. pode ser o que a gente quiser, então a ideia é essa, vamos nesse momento se libertar, que eu posso rolar no chão, né? Eu posso pular, eu posso gritar, então é uma coisa muito de expurgar, assim. E eu gosto muito de trabalhar com equipes também, então eu estou sempre tendo suporte das terapeutas holísticas, tanto que cuidam de mim, quanto tem terapeutas. Eu falo, ó, eu desperto, mas se mexer muito fundo, ou algo de repente que você precisa ver, que você precisa até trabalhar, vai procurar uma terapia, vai fundo nisso. Eu mesmo incentivo, né? Porque a ideia é que não sou a terapeuta, né? É terapêutico, mas não é terapia. Então, se você acha que você tem que ir além, mas acontecem coisas muito loucas. Tem gente que é advogado, que foi lá, começou e falou, cara, vou fazer teatro depois desse corpo criador, vou fazer aula de dança. E falou, se formar em teatro. E eu falo, caramba, que loucura isso, né? Então já aconteceu muita coisa louca, assim, com essa galera de psicologia, por E exemplo. cura, né? Total, né, o Geis? É uma cura de dentro para fora, psicológica, de tudo. E aí, ou seja, é um fio condutor que a pessoa acha, e aí ela só. Depois que uma vez ela encontra esse fio, ela nunca mais quer parar de puxar e ver onde vai chegar, né? Exatamente. E a cura não é só as pessoas, vem para mim também. Porque cada Ah, oficina, cada encontro é um despertar para mim também. Não só para pesquisa, mas para o ser humano, para a gente do ser humano. Então, tem uma oficina que fala, as pessoas choram. Eu choro pra caramba também. Porque também vem um monte de coisa minha que tá ali. Tiveram vários momentos da minha vida que eu estava passando por situações bizarras, assim. Eu tinha que dar aula. Eu falei, não, né? Tem gente que já falou comigo, meu, se fosse eu no teu lugar, eu tava deitada, não ia querer ver a cara de ninguém. Não, mas aqui é o meu momento também. Nesse palco aqui eu também tenho que me permitir eu ser recebo essa humano. cura, né? Também Você. é uma troca, exato. E nunca achei que ia chegar nesse lugar, sabe, Bruna? Te falando dessa palavra cura, e tudo. Nunca, não queria assumir. Parecia que se eu assumisse esse lado, que tem esse lado espiritual, eu ia. Não, mas é arte, é não sei o quê, por isso que tem essa Porque confusão, você né? é Mas é arte, muito mas é. técnica, né? Você morou em São Paulo e morou no Rio de Janeiro, tem muito essa arte, essa visão, no máximo até filosófica da arte, mas é muito técnico, né? E você ir do filósofo para o espiritual é um gap, assim, pá, chegou. E é muito difícil, né, para pessoas que nem, assim, para você que nem uma coisa alemã, coisa descendente gaúcha, aquela coisa muito técnica, né, germânica, é muito difícil. Geisa, vamos lá, porque o povo quer saber. Você, de todas essas vertentes, tudo isso aí, esse gostinho que eu já tô louco para fazer o yoga, a escola de sensações e o corpo criador, já tô louco para fazer tudo isso. Que tipo de atriz você é? Uma atriz visceral, que se entrega mesmo, que é isso, que traz o sentimento, que se coloca mesmo nesse corpo da personagem. Não tenho medo de chorar, de deixar a meleca cair. É, é muito louco, porque quando eu estou em cena, principalmente no cinema, né, que é onde eu digo que meu teatro, meu palco acabou sendo esse lugar de pesquisa. Mas a atriz ali, né, onde eu vesti minhas personagens mesmo, foi muito mais no cinema. Então, eu digo que, pô, tem um monte de gente ali, né, câmera, produção, aquela galera toda ali do cinema, né. Quando eu Os tô ali com a minha personagem, egos. isso, todo mundo some. É como se, juro pra você, como por um passe de mágica fizesse. Eu não enxergo mais ninguém. Eu realmente entro nesse universo da magia, desse portal, eu atravesso. Aí eu digo que é perigoso, né? Porque aí depois eu tenho que falar pro meu corpo, isso tudo é mentira, né? Volta, 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 porque vou com tudo mesmo e eu acho que é isso, é uma artista visceral que se entrega de verdade ali para essa vida, para essas histórias. Ruiva, olhos claros, alta, bonita e de forte expressão. A sua beleza é a sua maior arma? Não, é, eu acho que é o que vem de dentro também. Acho que esse arquétipo que eu nem me via assim também, mas acho que a dança me trouxe muito isso, esse arquétipo dessa sensualidade
que eu acho que é nata, porque se você me conhecer aqui no dia a dia, você vai conhecer uma Geisa muito palhaça, muito menina, sabe? Mas eu acho que tem esse arquétipo, sabe? Do sensual, na minha voz também, né? Que já me. Isso são coisas que me foram sendo apontadas e eu fui percebendo, mas não é que é e tudo. Então, acho que não tá só na coisa do corpo, mas na voz, no olhar. Então, eu acho que a beleza é uma coisa também que vem de dentro. Geisa, e aonde você quer chegar? Quais são suas ambições? Porque você está com muitos projetos aí, você já está sendo reconhecida pela galera do audiovisual. Hoje, quando eu fui fazer sua entrevista, a galera falou: Bruno, gostei do método dela, hein? Vou paquerar para ver se eu posso puxar isso para poder levar para aplicar nos cinemas, né? Nos projetos que eles têm para fazer. É, qual a sua maior ambição, assim? Você viajou, conquistou, já tem essa coisa exploratória de conhecer novos lugares, você tem filho, você já é uma mulher, assim, muito rica de cultura, de coisa, de vivência. Onde você quer chegar? Onde param as suas ambições? Eu acho que a palavra não é nem ambição, mas acho que é isso, esse é um Wanderlust mesmo. É essa mulher que gosta de viajar para encontrar a si mesma, mas mais do que tudo, encontrar cada vez mais potencialidades e abrir cada vez mais esse palco para outras pessoas. Acho que a gente não faz nada sozinho, então a minha ambição é poder trazer o maior número de pessoas para esse palco, para que elas possam experienciar a potência delas mesmas. Eu acho que o meu trabalho está muito nisso, assim, ver uma pessoa se abrir para ela mesma, para mim não tem, cara, é uma felicidade, é um negócio que tu não tem ideia do que eu sinto, poder transformar as pessoas. Então vai muito mais disso, né? E sim, continuar, poder trabalhar com cinema, assim, fazer coisas, é, poder vivenciar personagens em lugares onde as pessoas possam conhecer mais do meu trabalho, mais dessa atriz que se joga, né? Que realmente está ali para se transformar, né? Acho que se as pessoas olham minhas fotos, dizem, cara, ela é uma pessoa em cada, né? Então é isso, eu tenho essa coisa de se transformar mesmo. Então, é transformar as pessoas e poder colocar para me transformar também. Isa, a gente você coloca lá que seu CEP é o mundo na sua biografia, eu fiquei falando que você é a cigana atriz, né? Cigana da arte, que você mesmo fala que você é. Isso não te deixa um pouco sem raízes? Por exemplo, quando eu fiz meu mapa astral, quando, né, eu vi um processo muito mais profundo, falava que eu já tinha essa ancestralidade cigana e que, de fato, desde criança meus pais mudaram muito e tal, essa coisa toda, e eu não tinha muitas raízes e eu acabei repetindo esse comportamento durante muito tempo. Você, com todas essas vivências, você foi apresentadora, comunicadora, multiartista, como você diz, isso é maravilhoso, mas de algum modo é um lado perigoso para você sedimentar as suas ideias, né? Quando você fala para mim hoje que o seu corpo criador é o seu grande palco, mas, por exemplo, aí entra a parte de monetização de grande visibilidade, você concorda? Hoje a internet nos dá esse grande palco, né? Quando eu e você precisamos do audiovisual, e esse audiovisual, às vezes a gente é bem reduzido no audiovisual. Lá, né? Eles colocam a gente numa situação que você fala, meu Deus. Assim, e nem querem saber porque o tempo é outro, já tem a equipe formada e nem dá tempo para conhecer o potencial que você pode explorar, você pode ir com o seu método. É, você não acha que falta um pouco de raízes para sedimentar agora? Ou você acha que o corpo criador, escola de sensações e o yoga te sedimentou? Acho que como isso faz muito parte da meu espírito, da minha alma, eu não. Isso não tem nada a ver realmente com taurina, essa coisa. Eu tenho essa coisa do pé no chão, Uhum. mas eu também tenho a coisa do libriano, eu tenho o ascendente Libra, Eu então o Libra gosta de também. voar, né? Então Também tem tenho. essa cultura, é pé no chão, mas eu preciso voar. Então, eu não tenho isso, eu não tenho essa coisa de querer criar raízes, de ficar num lugar só. Na verdade, isso até me incomoda, já começa a ficar um bichinho assim, né? Que eu preciso ir, né, para outros lugares. É como se fosse assim, eu tenho uma missão aqui. Quando eu sinto que a missão já se cumpriu, é, eu recebo um chamado e vou.
Aí vem um pouco da espiritualidade mesmo. Às vezes tem uma vozinha que fala aqui, diz, vai para aquele lugar. E eu não tenho medo. E eu vou. E assim, o legal é que esse lugar que eu deixei, né, supostamente, né, entre aspas, eu não deixei porque é muito louco, porque todos os lugares que eu passei, eu voltei de novo. As pessoas foram me chamando de novo para trabalhar com comunicação, com não sei o quê. Então, eu acho que tem um negócio que a gente fala, né, que é ou você cria uma raiz, que é um ponto ali, ou você pode fazer isso aqui, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó, um grande espiral, e vai Que é o conquistando esse tempo, grande né? Que não é espiral. linear, né? Isso, então eu gosto dessa coisa do espiral. Tem o ponto ali, começou ali, né? Com a vovó, né? Uhum. Dança, filhinha, dança. E aí a filhinha, ó, foi dançando, foi dançando, e ela continua dançando, e enquanto a vida me permitir, é, não tem esse negócio de raiz, não. As raízes a gente vai plantando, a gente vai espalhando sementes e vai deixando as árvores crescerem em o máximo de lugares possíveis. Pode me chamar Ó, que eu vou, viu? ó, Geisa, eu ia chegar nos papos aqui pesados, mas não sobre você, mas sobre o Sul, o que o Sul tem representado, porque ele é uma grande importância de grandes nomes, né, que fez parte da nossa cultura e de decisões, né? A gente teve Getúlio Vargas, Luiz Carlos Prestes, Elis Regina na cultura, Mário Quintana, Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. É, e você tem, por mais que você morou no Rio e Manaus, essa coisa boêmia, indígena e tal, mas você é gaúcha, né? E qual a essência do gaúcho? É, eu gosto muito dessa coisa do gaúcho do campeiro mesmo, do gaúcho do interior. Essa coisa do cavalo, do chimarrão, do churrasco, da reunião de família. Eu acho que eu trago muito isso, essa coisa mais do tradicional, mas do gaúcho da fazenda, sabe? Que vai um pouco de encontro com essa coisa do alemão, do durão, porque eu sou descendente de alemão, mas sou descendente de espanhol, né? Tem essa coisa muito do europeu ali, Sangue mas acho quente. que. Hã? Sangue quente, né? Espanhol. Isso. Mas o gaúcho também tem essa coisa, esse lado que tem essa coisa meio turrona, né, do gaúcho, né, até no sotaque, né, um negócio meio, mas, mas que tem uma doçura também, né, o vozinho, a vozinha ali alemão. Se tu falar aqui, ainda mais aqui nessa região, que eles falam tudo assim, desse jeito, é tão fofinho, ou vamos comer uma cuca, né? Ele já te chama para comer uma cuquinha em casa, tomar um chimarrão. Então, eu acho que é mais esse lado assim da essência, porque eu nasci aqui no Sul, mas já fui criando neném para o Rio. Então, as minhas referências eram de vir nas férias para casa da minha avó. Então, eu morava em apartamento no Rio, mas era no Sul que eu subia nas árvores com os meus primos, que eu corria na rua, que eu voltava cheia de lama para casa. Então, essa coisa muito da fazenda mesmo. Esses dias eu comecei a fazer aula de montaria, Cavalo. né? Eu vi. Você viu? E para também para umas pesquisas que eu estou fazendo com o cinema de escrever os sonhos, né? Que é um dos filmes que você citou, é um roteiro meu que foi para o teatro, depois eu roteirizei para o cinema. Então tem muitas histórias guardadas. Nossa, minha cabeça é uma loucura, assim. Para mim, eu não chamo de trabalho a arte. Para mim é um grande prazer, é uma grande experiência de estar no mundo mesmo. Então, eu sou aquela louca que fica de domingo a domingo. Estamos aqui, né? Domingo, véspera de feriado, quase meia-noite falando de arte. Então, é isso. Para mim, isso é a minha vida mesmo, é a minha alma. Então, é isso. Acho que eu vim no mundo para isso, sabe? Para ser essa serviçal aí da arte eu não falo mais que eu ensino, sabe? Eu não ensino nada. Eu muito mais aprendo e abro caminhos e aponto algumas direções, porque estudei talvez, né, bastante. Então, eu aponto direções, eu não ensino mais nada, é isso. Geisa, então, eu entrei nesse assunto do Sul e tal, falando de você como gaúcha e da essência do gaúcho, porque eu ia entrar em assuntos, ai,
Dolora, mas a gente já superou, já passou de eleição, já passou de tudo isso e não vamos mais falar disso. Agora, o Marcos Palito, ele fez uma pergunta aqui agora. Ele perguntou onde acontecem os encontros. Eu convidei ele para participar, não sei se ele viu, porque geralmente a pessoa pode fazer essa pergunta pessoalmente, assim, pessoalmente, digitalmente, né, para você participando aqui, mas já que eu acho que não sei se recebeu, não sei se não pode, ele perguntou onde acontecem esses encontros. Eu acredito que deve ser do Corpo Criador, do Yoga, da Escola de Sensações. Ah, essa ideia do Instituto Escola de Sensações nasceu agora, sim, também veio como uma intuição. Meu irmão sempre falando para mim, abre a tua escola, essa coisa de raízes, né? Abre a tua escola, mas como que eu vou abrir uma escola se a minha alma é cigana, né? Então, é uma Pois é. escola hoje, é uma escola itinerante, eu digo, e é uma escola virtual, aqui de ambiente virtual, né? Porque a internet nos abriu essa possibilidade. Então, muita coisa está acontecendo sim na internet. Então, o que é legal é porque a gente consegue reunir pessoas de muitas cidades, estados de outros países hoje que estão participando dos encontros. Então, eu estou sempre fazendo oficinas online. Na internet acontece muito mais de forma temática e, além disso, de forma itinerante. Ou alguém me produz, me convida para algum lugar, ou eu sou convidada para fazer isso, uma preparação de um grupo, ou de um elenco, ou de uma atriz, ou de um ator. Então, pode acontecer de muitas formas, assim. É, e hoje, com a internet, já fiz preparação, por exemplo, de um espetáculo de corpo todo aqui pela internet, na época da pandemia, né? Que era uma de uma atriz em São Paulo, e a gente fez aqui. Então, o diretor do Rio, ela em São Paulo, então aquela loucura. Depois eles conseguiram os dois se encontrar para finalizar ali e eu dando suporte aqui na câmera. Então, os encontros acontecem assim, tem que estar ligado. O Yogar também tem projetos itinerantes. Em janeiro, por exemplo, me chamaram é, a Mais Cabelo, que é uma clínica, não sei nem se pode ficar falando nomes aqui, né, de outras empresas e tudo, mas uma empresa de terapia capilar, Sedita, que tem em todo o Brasil e tem até, são dois atores que são os proprietários, que é a Débora Seco e o Malvino Salvador, e aí eles têm filiais em todo o Brasil e uma das enfim, das clínicas que tem em Balneário Camboriú me convidou para uma ação lá com o Yogar. Então, eu fiquei uma semana fazendo um projeto do Yogar com eles, unindo essa coisa da saúde, do bem-estar. Então, acabou que nasceu esse projeto também com meus estudos de yoga. Acabei criando o Yogar, que é um projeto que é mais voltado para esse universo da yoga terapia, das terapias holísticas, que eu comecei a fazer um monte de curso. E aí acontecem aqui, tem que estar ligado. Então, a gente eu já vou lançar uma pesquisa daqui uns dias para ver qual vai ser a próxima oficina online. E já vai ser lançada uma que vai ser presencial aqui no Sul, que também foi a convite. É, tenho sido, nossa, graças a Deus, assim, muito convidada. As pessoas vêm e falam, O que vem, né? Então, você acha que as pessoas, assim, eu não quis subestimar ninguém, nem seus alunos, nem ninguém, sobre a questão desse processo de chegar nessa consciência crítica, chegar nesse corpo, nessa unificação e não nessa dissipação que geralmente é pregado, né? Que existe essa separação do corpo, alma e espírito. O que você acha que levam as pessoas a procurar, tirando essa parte de cultura e de arte, que é um método que precisa aplicar para desenvolvimento do artista? Por exemplo, o que você acha que motiva eu, pessoa física, sem ser eu, pessoa jurídica, para te procurar? acho que é esse encontro com você, né? Saber o que que tem aí dentro de ti, tanto das tuas luzes quanto das tuas Mas sombras. como chegam até você? Essa é a questão, porque, por exemplo, é muito difícil, é inovador, você concorda? É, é inovador, porque, por exemplo, eu tenho várias outras questões para poder procurar, e como é que eu vou chegar e de repente tem o corpo criador, tem escola de sensações, que é novo que eu falo assim, não tem, não, sei lá, não tem 100 anos, não é milenar e tal. Como é que eu vou. E eu chego na Geisa e eu consigo nesse processo. Você acha que é alguma coisa também divina que faz chegar, um algoritmo Eu acho que divino é chegar até também um você? pouco divino. Também sim, eu também, porque eu já escutei muitas pessoas lendo, né, vendo ali as imagens e dizendo, eu preciso disso. Eu acho isso muito lindo. E não foi duas vezes. Muitas pessoas já falaram, eu estou precisando disso nesse momento.
Então, não sei de verdade o que que toca ali, mas eu acho que é isso, é esse instigar. Eu tenho um lado tímido também, então com essa coisa da internet eu tinha porque você falou uma coisa muito interessante, essa coisa do a gente estuda, ele é a jornalista que decora, que É, vem aqui, que fala, né? E aí eu falei, não, e aí eu comecei a ouvir na internet, uma amiga minha que é mentora de internet falou, não, você vai começar a dançar na internet. Falei, como é que é? Você vai, tudo isso que você faz aí na sua pesquisa, aí você vai começar a se filmar. Eu falei, caraca, e foi, e hoje vai. Então tem isso, tem o diário, eu coloco vela, eu coloco sombra, eu danço com as minhas sombras, eu queria. Tem uma performance que eu fiz que era, eu tenho muita insônia, então eu tava tendo muita insônia, eu falei, cara, eu vou dançar essa insônia, entendeu? Eu vou dançar essa insônia, então tem uma performance ali que é toda da insônia, essa coisa de, eu tomo chá, eu tomo isso, eu tomo água, eu leio, eu faço, eu não consigo dormir, e eu comecei, e é tudo muito improvisado, e é isso, essa atriz, por exemplo, que me convidou para fazer a preparação dela Desculpa, ela me viu dançando na internet. E ela falou, nossa, ela se sentiu inspirada pela dança. Ela falou, quero essa menina que ela me prepare. Então, acho que é muito isso, é uma coisa de sentir. A pessoa vai ali e sente, fala, eu preciso disso, eu preciso encontrar com o meu corpo, mente e emoção. Eu uso muita coisa poética também. Então, as pessoas vão me lendo ali, eu vou tentando expressar de alguma forma o que é tudo isso, né? Aos pouquinhos ali, através do movimento, através de uma foto, através das palavras. Às vezes são poesias de outras pessoas, às vezes são coisas que vêm de mim, eu escrevo também. E aí as pessoas vão sentindo e vai tendo esse movimento, que eu chamo de trupe. Então, Bruno, todos vocês que estão aí, bem-vindos à trupe, né? O nosso picadeiro está aqui, ó, de portas abertas para quem quiser fazer parte. Se você quiser fazer algo, não, eu quero um corpo criador só para mim, quero que você me. A gente faz um corpo criador só para você. Então, é uma metodologia, né? Então, eu posso adaptar ela dentro de muitos universos. Isso que foi legal que eu fui percebendo. Então, tem muitas maneiras de aplicar. Então, o Bruno quer, não, quero desenvolver, quero né, despertar mais esse meu. Estou muito duro, quero trazer, unir mais esse meu emocional, quero tirar essa minha razão. Vamos trabalhar. Não, Geisa, quero trabalhar um personagem. Vamos trabalhar. Então, tem muitas maneiras da metodologia hoje se movimentar e tá aí atuante, né, no mundo mesmo. Então, sentiu o chamado, só me chamar que estamos aí, a gente faz o seu corpo criador. Geisa, então, para a gente finalizar, eu queria que você, com todas essas vertentes e toda essa riqueza que o cigano traz, sobretudo uma pessoa da cultura, ou seja, uma pessoa muito rica, que nem eu falei, culturalmente, uma pessoa muito polivalente, é, aonde você identifica seu ego? Aonde você identifica algo que você precisa melhorar, assim, algo que você... Porque esse pilar que nos constitui, mas que a gente não pode ficar cultuando ele é muito importante, né? Neste momento, nessa afirmação, ele nos afirma. Onde que você acha que, com todo esse conhecimento, com toda essa riqueza tão nova, né, que você com toda essa riqueza que você tem culturalmente de experiência, onde você acha que tem o seu ego aí? Você acha que, geralmente você fala assim, eu preciso me policiar nisso. Porque é complexo, por exemplo, a gente, por exemplo, eu como artista, sendo instruído por você, eu já fico pensando, meu Deus, eu não posso nunca deixar que a meu lado, meu ego, atrapalhe o ego dela e tá tudo certo. Eu mesmo, toda vez que eu vou fazer um curso, um método, né, qualquer coisa, oficina, eu falo, meu Deus, eu já vou preparando, sabe? Falo para o meu professor não me... Porque tem essa história do professor com o aluno também, né, se incomodar com esse brilho, com esse desenvolvimento tão rápido, porque tem aluno que se desenvolve muito, porque se entrega, né? Então causa muito isso, essa questão desses egos todos. Como é que funciona você, o seu ego? Já identificou? Eu acho, sim, tem uma frase que eu falo para os alunos e que eu sempre estou repetindo para mim, que é do Stanislavski, que é ame a arte em você e não você na arte, né? Então, acho que vai muito de encontro com esse lado da pesquisa, então eu estou sempre buscando, sim, esse meu lado humano, porque nós, enquanto artistas, somos, sim, egóicos, né? A gente tem Uhum. um narciso aí que gosta de se olhar no espelho, mas é você não deixar isso te dominar, é você saber que você é um ser humano. Tem uma das coisas que eu faço muito na oficina,
tô dando um monte de spoiler aqui, mas Ai, depois por não tem problema, que é favor, tanta mas coisa tá aqui. fazendo tão sentido, mas tá fazendo tanto sentido para mim, eu tenho certeza que para quem escutar isso pra eternidade que ficar aí, vai fazer muito sentido. É uma coisa que eu tenho apontado, que vem do meu sentimento, dessa coisa que eu te falei poética, que eu também vou escrevendo ali, que eu faço perguntas, e essas perguntas são para mim também. E aí tem um momento que eu peço para as pessoas olharem para si, olharem para dentro, olharem tão profundo que elas vão olhar para os seus esqueletos. Quando a gente se olha enquanto esqueleto, nós somos todos iguais. Então, é isso. É lembrar sempre que por debaixo de toda essa casca de conhecimento, de estudo, de cultura, de qualquer coisa que seja, nós somos todos esqueletos. Nós somos todos iguais. Então, é a gente saber que a gente está sempre aprendendo e é por isso que eu falo, não ensino mais nada. Eu acho que hoje cada vez mais eu vou aprendendo. Sou uma pessoa que choro muito, sou muito chorona. Sou muito sentimental, então eu gosto de colocar o dedo lá nas minhas feridas, sim, para abaixar, sim, essa coisa do ego, sim, porque é isso, nós não somos melhores do que ninguém, a gente está aqui para trocar e para aprender uns com os outros. Todos nós somos esqueletos. Geisa, muito obrigado por você estar aqui no nosso momento de expressão e ao público que nos acompanhou, fique com essas e outras entrevistas com artistas em todas as plataformas digitais no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão e contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo aqui no Instagram, sempre com uma consciência artística para o seu despertar criativo. Hoje foi essa ruiva. Obrigado, viu, Geisa? Obrigada a Beijo, você, gente. amém. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, gente.